Vamos lá, Marcos capítulo 4 e o verso de número 38. Hoje nós vamos iniciar 3 domingos com o tema Jesus acalma a tempestade. Nós vamos terminar esse ano na bonança em nome de Jesus. Vamos lá, diz assim: e ele estava na polpa sobre uma, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: o quê? Aquieta. Diga comigo: e o vento se aquietou, e houve o quê? Agora o verso 40, vamos lá. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Toda a igreja. Ainda não tendes o quê? Fé. Diga assim: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da sua palavra. Senta, por favor, em nome de Jesus. Se você sentir e puder, desocupe as duas mãos e aplaude a Jesus. Dá um pouquinho de retorno aqui. Isso, glorifica Ele. Glorifica Ele mais forte que você puder. Vai. Mais forte. Isso, adora Jesus. Quem é que crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Diga amém. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre fé, uma mensagem rápida, mas eu queria falar aqui sobre fé, porque você sabe que que ia ter tempestade. Sabia? Sabia que o mar ia ficar revolto? O vento ia soprar forte? Claro. E por que ele disse passem? Porque ele tinha certeza. Nós vamos chegar lá. Só que ele, sabendo que a tempestade ia vir, o que ele foi fazer? Como homem, não como Deus. Como homem ele vai o quê? Dormir. Está dormindo, pegou uma almofadinha. Quem já dormiu em barco aí? Alguém já dormiu? Eu já dormi. Pensa na coisa gostosa, o barco fica para lá.
Aí Jesus pegou a almofada e foi para a popa e está lá dormindo, sabendo que a tempestade vai chegar. Vou ver se eles têm fé. Quem está pegando? Jesus falou: vou dormir, vou ver se eles têm fé. Vou ver como é que está a fé deles. Vou dar uma ordem para vir um vento, mas bem forte mesmo, para ver se a fé deles está firme. Sim ou não? Porque ele comanda ou não comanda o vento? Vou mandar um vento bem forte aí. O pau vai quebrar. E está lá Jesus dormindo e daqui a pouco o vento começou. E o barco, quando o vento começa a soprar vento forte, eu já peguei. O barco vai lá em cima e volta. E pá! E a água começou a cobrir o barco e os discípulos falaram: rapaz, o negócio hoje é feio. Hoje é diferente. Vai afundar o barco. Vamos clamar quem? Só tem um aqui, é ele. Vamos lá chamar por ele. Não é assim? Quando o vento venta forte, a água começa a ficar agitada, para quem a gente recorre? Mas olha a forma que eles vão recorrer a Cristo. Ô mestre, não te importa que o quê? Que pereçamos. Não foi isso que eles disseram? Sabe o que eles estão dizendo em outras palavras? Senhor, o Senhor não está nem aí conosco? Quem é que já orou assim? Só eu? Quem já orou assim? Senhor, o Senhor não está olhando para mim não? Não é verdade? O Senhor não está vendo o que eu estou passando aqui não? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho? Porque a expressão, a ideia que traz da expressão dos discípulos: não te importa que perecemos, ou seja, o Senhor não está nem aí conosco. Mas Jesus estava preocupado com eles? Sim ou não? Claro que está. Jesus está dizendo o mesmo para você. Irmão, Jesus se importa tanto com você que você é a menina dos olhos de Deus. Amém ou não? É que de vez em quando ele manda um vento aí, só para ver como está a sua. Aí quando eles foi lá e acordou Jesus, Jesus olhou para o vento e disse: ô vento, aquieta-te. Ô mar, calma-te. Aí o vento, na hora. Ó o mar que estava, daqui a pouco, já viu aquele, lá a gente chama assim, quando o mar está bem calminho, a gente fala: olha, o mar hoje está um tapete. O mar ficou um tapete, lisinho, olhava assim, não via uma onda. Mas aí Jesus não deixa de orientar eles, advertir eles. O que Jesus fala para eles? Porque sois o quê? Tão tímidos ainda. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês não passaram no teste. Sim ou não? Eu também já fui reprovado no teste. Vocês não passaram, vocês não têm fé não. Vocês não, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não creem que eu estou aqui no barco. Quando Jesus disse, vocês ainda não têm fé, sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Rapaz, sabe o que era para vocês fazer? Era para vocês ficar tranquilo. Porque eu estou no... Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? Jesus está dizendo: fica tranquilo que eu estou no controle. Eu só fui ali dormir um pouquinho só para ver a fé de... Às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes parece que a gente ora, né? E parece que a oração está sendo para as paredes, irmão. Alguém já viveu isso?
Tem hora que você ora, parece que a oração está sendo para as paredes. Tem hora que você entra no quarto e ora e fala: oh Deus, parece que minha oração nem do teto está passando. Mas como a gente crê que Ele ouve, como a gente crê que Ele não despreza a nossa oração, a gente continua orando do mesmo jeito, a gente continua clamando do mesmo jeito. Mas esse momento que parece que a oração não está passando do teto, é porque Deus está nos provando. Mas se você permanecer firme, a resposta virá. Virá. Quem está pegando? E aí, chega no versículo que eu queria falar um pouquinho sobre ele. Ainda não tendes? Vamos lá, ainda não tendes? Por que a gente entra em desespero às vezes? Por que a igreja? Porque nos falta o quê? Por que a gente pensa que o barco vai afundar? Porque está faltando o quê? Por que a gente acha que o diabo vai nos vencer às vezes? Ou a gente não pensa isso? Às vezes a gente pensa que o diabo vai ganhar a batalha. Mas por que a gente às vezes pensa isso? Porque está faltando o quê? Então sabe qual que tem que ser a tua oração aqui hoje? Jesus, aumenta a minha fé. A fé, irmãos, ela nos faz. Eu queria falar aqui algumas coisinhas que a fé faz bem rapidinho, que eu não quero passar do horário. Mas a fé, ela faz assim, a gente vir para Deus diferente, sabia? Pessoa que vem para o culto sem fé, ele vem por vir. Vem porque a esposa trouxe, ou porque o esposo trouxe, o filho trouxe, ou o pai trouxe, ou porque é acostumado vir. Eu sou crente da Visão Missionária, então domingo é dia, pelo menos no domingo eu tenho que ir na igreja. Aí ele vem. Mas só a pessoa que vem com fé. Marcos 5, 28. Olha o que diz a Bíblia. Marcos 5, verso 28. Tem uma mulher que está com fluxo de sangue, e ela está saindo da sua casa para vir até Jesus. Olha como é que ela vem. Porque dizia: se tão o quê? Nas suas vestes o quê? Aonde ela está dizendo isso? Na sua, quando ela sai de casa. Ela está dizendo: rapaz, eu estou indo na direção de um Jesus que é tão poderoso, Ele é tão extraordinário, esse Jesus. Ele faz paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir. Eu já tenho ouvido os feitos dele. Ele é tão extraordinário que eu vou ir até ele. Eu não preciso que ele ore por mim. Eu não preciso que ele me entregue uma profecia. Eu não preciso que ele coloque a mão na minha cabeça. Se eu tocar na orla dos seus vestidos, tem tanta unção nele que eu vou ser curado. Tem tanto poder na vida dele que esse poder vai mudar a minha vida. Isso é quem tem, quem acredita em Jesus de verdade. Não vem prestar culto para Ele por simplesmente prestar. Não vai para uma oração por simplesmente ir. Não canta um louvor aqui por simplesmente cantar. Não, diz: olha, eu estou cantando aqui, mas é para aquele que tem todo o poder. Eu estou orando aqui, mas é para aquele que tem todo o poder. Eu estou prestando o meu culto aqui, mas é para aquele que tem todo o poder. E Ele pode mudar a minha vida aqui hoje. Você crê que Ele está aqui?
Chegam lá, a casa está cheia. Capítulo 2 de Marcos, versículo 5. Aí ele chega lá, tem gente na porta. Se a casa está cheia, tem gente na porta, tem gente na janela. Porque a casa está o quê? Mas aí, aqueles 4 homens, eles foram lá com um propósito. Qual era o propósito? Levar o paralítico na onde? Como é que faz para chegar lá? A casa está cheia. Se é alguém que não tem fé, sabe o que ia fazer? Tem gente na porta aqui, vão ficar na porta também. Ô amigo paralítico, não dá para entrar não porque a casa está cheia. Vamos ficar na porta. Quem está pegando? Ô amigo paralítico, não dá para entrar não porque a casa está cheia. Vamos ficar na janela. Não, eles têm o quê? Fé. Qual é a fé deles? O milagre acontece na presença de quem? Então vamos dar um jeito de chegar lá. Pegou não? Tem gente que pegou, tem gente que não. Mas tem demônio, tem luta, tem... Não, o milagre é lá, então eu vou dar um jeito de chegar lá. O diabo não quer que eu chegue lá, mas eu vou dar um jeito de chegar lá. Aí o que eles fizeram? Vamos subir Subir na onde? Subir no telhado sozinho já não é fácil, carregando um paralítico. Mas isso é para quem tem o que, igreja? Quem não tem fé aceita ficar na porta. Quem não tem fé aceita ficar na janela. Tá bom. Quem tem fé não aceita. Vou chegar lá, custe o que custar, mas eu vou lá na presença dele, porque na presença dele tem milagre. Subiram no telhado, destelharam o telhado, começa a descer o paralítico. Olha o versículo de número 5 do capítulo 2. Toda a igreja comigo. E Jesus, o quê? O que Jesus viu? O que Jesus viu? Por que Jesus viu a fé? Porque foi a fé que levou eles até a presença de quem? De quem, igreja? Foi a fé que fez eles saltar muralhas. Aí tinha um monte de gente que não tinha fé. Tinha um monte de gente que não tinha fé, que era um bando de curioso, ou um bando de acusador. Que tem esses aí, que não tem fé e critica quem tem. Que não recebe e critica quem recebe. Que não busca e critica quem busca. Aí ele se manifestou lá. Porque quando Jesus viu que ele disse que ele tinha fé, o que Jesus disse para ele? Perdoados estão os teus. Aí olha os acusadores, quem não tem fé. Quem ele pensa que é? Quem esse Jesus pensa que é para dizer perdoados estão os teus pecados? Aí Jesus, conhecendo os críticos, fariseus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é mais fácil? Dizer o paralítico levanta e anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Ô paralítico, levanta, toma o teu leito e... Lá vai o paralítico agora, ó, que chegou lá carregado por 4, com leito nas costas e caminhando, e Jesus sendo glorificado. Se alguém crê nesta palavra, glorifica-se Jesus. O que fez ele receber o milagre, igreja? O que fez ele receber o milagre, igreja? Jesus está dizendo aqui nessa noite: não adianta você vir à igreja e vir sem fé. Não adianta você vir aonde Jesus está e vir sem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é o quê? No mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 6,
o verso 5 e o verso 6. Coloque aí, por favor. Veja a importância da fé. Olha o que diz aí, ó, versículo de número 5, ó, diz assim: e não podia fazer ali o quê? Obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Próximo versículo: e estava admirado o quê? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas em quê? Jesus em Nazaré, Jesus não pôde fazer obras maravilhosas, presbítero Tiago. Sabe por quê? Por causa faltou fé. Pegou ou não? Faltou o que, igreja? O que é a incredulidade? É a ausência da fé. Aí o que Jesus fez? Jesus ficou lá. Jesus ficou lá em Nazaré. Jesus foi para onde? Aldeias vizinhas. Vocês não... E os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Aí o pai vai até Jesus, disse: ó, eu trouxe aí para os teus discípulos, não conseguiram expulsar. Aí pergunta: por que nós não conseguimos expulsar? Veja o que diz o versículo de número 20. E Jesus lhe disse: o quê? Por causa da vossa o quê? Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Diga comigo: e nada vos será o quê? Você sabe que às vezes a gente se apega bem no próximo versículo, se não me falha a memória, quando Jesus diz que essa casca de demônio só sai com o quê? Só que antes de Jesus dizer isso, ele vai falar que a fé deles que é pequena. Por quê? Porque, irmão, sem fé ninguém jejuma, sem fé ninguém ora. Ora, para que eu vou orar se eu não acredito que Deus responde oração? Para que eu vou jejuar se eu não acredito que Deus responde jejum? Eu não vou orar. Por isso que a gente não ora. Quem está pegando? Porque quem crê que Deus responde oração vai orar. Quem crê que Deus responde jejum vai jejuar. O problema é isso, é que
Essa versão que ele colocou diz que por causa da pequena fé. Algumas versões vai dizer assim, por causa da vossa incredulidade. Incredulidade. Tanto é que o pai vai dizer, ajuda na minha incredulidade. O pai daquele moço. Quem está pegando? Talvez é essa oração que eu preciso fazer aqui hoje. Talvez é essa oração que você precisa fazer aqui hoje. Jesus, ajuda na minha incredulidade. Jesus, aumenta a minha. Porque quem tem fé, nada vos será impossível. Quem está pegando a palavra? Você crê que você pode terminar esse ano na bonança? Se você não crer, tem algum problema, igreja? Não. Qual o único problema quando eu não creio? É que eu não recebo. É que eu não desfruto do que o evangelho do reino de Deus pode me proporcionar. Quem está pegando? Você crê nessa palavra? Então aqui nessa noite, coloque a fé em prática. Vai ter obstáculo? Vai. A casa vai estar cheia. Vai ter multidão na frente da gente. Mas a gente vai saltar tudo e vai chegar lá na presença dele. Amém ou não? E Deus fará o melhor para nós. Quem crê nisso? Tem aquele hino? Descansa. 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 Já tenho. Só precisa. Vamos lá, dá o tom aí. Descansa. Canta. Descansa. Esse mal não é pra morte. Canta. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já deu a tua vitória. Só o quê? Só precisas descansar. Vai, a banda. Sou eu. Com a vida, sou eu quem tira a vida e determina o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas. Tudo passageiro, você precisa confiar E descansar. Descansa. Quem te prometeu? garante. Adore o Senhor. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Ah, eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele aqui. Oh, você pode adorar esse Deus. Você pode adorar esse Deus aqui nessa noite. Você pode glorificar esse Jesus. Você acredita que Ele está aqui nesse culto? Você acredita que Ele veio aqui nessa noite? Você acredita que você pode receber desse poder que Ele tem para te dar? Você acredita que Ele pode acalmar a tempestade? Você acredita que você pode sair daqui hoje com esta cama sobre os teus ombros e nunca mais você vai estar neste leito? Você crê nesta palavra?